Bom dia a todos e todas, abrindo o nosso quarto dia do nosso 11º Encontro Institucional da Magistratura do Trabalho da 5ª Região. E para começar o dia, vamos exibir aí uns videozinhos comemorativos dos nossos 80 anos. Caros colegas, caras colegas do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a Bahia, um estado marcado pela diversidade cultural, pela simbologia, pela alegria das baianas e dos baianos. É com imensa satisfação que, mesmo à distância, que é o que nos cabe nesse momento, eu posso me manifestar nessa abertura do 11º Encontro Institucional, falar diretamente para vocês. Um encontro que certamente vai discutir temas relevantíssimos da justiça do trabalho, para os direitos sociais, para a magistratura trabalhista, mas que também exercita uma memória histórica dos 80 anos do TRT da 5ª Região. Uma história que se entrelaça com a própria octogenária justiça do trabalho, nascida no berço do constitucionalismo social. Eu tenho certeza que o corpo vivo da magistratura, representado pelas magistradas e pelos magistrados, sempre serão guiados pela melhor luz do paradigma do Estado Democrático de Direito, em busca de uma cidadania realmente inclusiva. Parabéns. Bom dia a todos os colegas. Saúdo a todos aqui, a todos os colegas presentes, a figura do nosso convidado de hoje, o ministro Ives Granda Martins Filho. Nesta manhã aqui, desejando até uma boa-vinda a todos para mais este evento da Escola Judicial. Nesta manhã que é dedicada ao estudo bem prático para a nossa carreira, nosso cotidiano atual, que é a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os juros e a correção monetária. Nesta manhã nós teremos, como já foi dito aqui até pelo nosso colega André, inicialmente teremos a apresentação sobre o tema e um debate com o ministro, e depois, seguido, na segunda parte da manhã, teremos algumas oficinas para tratar sobre esse tema, né? O ministro Ives Granda, evidentemente, dispensa apresentação, mas apenas relembrando, não deixar de fazer uma pequena apresentação, relembrando que o ministro Ives ele já integra o Tribunal Superior do Trabalho desde 1999, já foi, como os senhores já sabem, já foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho, vice-presidente do TST, presidente do TST, e mais importante, ministro, foi o primeiro diretor da escola, da INAMAT, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de Trabalho, foi o grande organizador, o grande estruturador de todo o sistema das escolas judiciais, na verdade, né? Então, hoje aqui, toda essa escola funciona muito por conta da estrutura que foi elaborada desde lá do seu início com o ministro Ives Granda, né? Então, sem maiores delongas aqui, eu passo a palavra ao ministro para ele tratar deste assunto que é tão caro, como eu disse, tão importante hoje a nossa carreira. Muito bem-vindo, o senhor ministro, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, doutor Edilton. Fico muito honrado com o convite de participar deste encontro e ainda com a sua presidência. Cumprimento todos os colegas da Bahia, magistrados, também nas pessoas da doutora Andréia, uma das organizadoras. Estou vendo aqui o doutor Fabiano, que trabalhou comigo como juiz auxiliar, doutora Marúcia Belov, neta do ministro Coqueijo Costa, de quem eu fui assessor durante muitos anos. Enfim, vejo muitos colegas e amigos aqui. Quero compartilhar, no fundo, um pouquinho também das minhas dúvidas, das minhas preocupações, mas também das minhas certezas em relação àquilo que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à questão de atualização dos créditos judiciais trabalhistas. Eu pretendo fazer uma exposição de uns 40 minutos, no máximo 45, e depois abrir para perguntas, de tal forma que não fique nenhuma dúvida pairando em relação a essa temática. Até as dúvidas que eu tenha, eu espero saná-las aí com as observações, comentários dos colegas.
Vou traçar um histórico dessa decisão do Supremo e das decisões do TST nessa matéria, porque só através desse histórico, quem sabe, nós compreendamos um pouquinho o que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que ocorreu quando o TST enfrentou essa matéria no pleno, em 2015, com uma decisão em que foi relator o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que é originário aí da 5ª Região. O ministro Cláudio, como relator da matéria, ele se louvou numa ADIM do Supremo Tribunal Federal, que dizia que não era mais possível utilizar para precatórios, não era mais possível utilizar a TR como índice de correção monetária, porque não retratava a perda do valor da moeda no tempo. Então, ela não, vamos dizer assim, a TR não embutia mais a inflação efetiva. Qual era o índice que o faria? O IPCA. Pois bem, qual foi a decisão? Eu estou aqui na tela com a ementa dessa ADI 4425, que foi o redator designado, o ministro Luiz Fux, dizia, né, no seu ponto 5 da ementa, a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, viola o direito fundamental de propriedade. E continua. O fundamento, portanto, do Supremo Tribunal Federal para afastar a TR foi que violava o direito de propriedade, ou seja, aquele crédito de precatório, com o tempo e usando a TR, ia perdendo o poder aquisitivo da moeda. Mas essa mesma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 4425, no item 6 da ementa, tratou dos juros e disse: a quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, vulnera o princípio constitucional da isonomia, ao incidir sobre os débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada, que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária, taxa de 1% ao mês em favor do Estado. Primeira ideia, portanto, que eu queria transmitir aqui nessa exposição, é que, quando o TST se louvou para decidir que era aplicável o IPCA aos débitos judiciais trabalhistas e não a TR, ele pegou parte da decisão do Supremo e esqueceu a outra, relativa aos juros. Por que o Supremo Tribunal Federal enfrentou os dois elementos de atualização do crédito trabalhista, no caso de precatórios, né, nós na área trabalhista? Porque a emenda 62 de 2009, ela procurou corrigir, né, e não o fez, naquele primeiro momento, uma distorção do sistema de precatórios.
Nós tivemos, desde a Constituição de 88, seguidos calotes do Estado em matéria de precatórios. Sempre se ia jogando para frente. Então, a emenda a Constituição de 88 jogou para 8 anos para frente, a emenda do final dos anos 90 jogou para mais 10 anos para frente, pagamento de precatórios. E veio a emenda 62/2009, jogou para mais 15 anos pagamento de precatórios. Mas eu lembro que eu estava no CNJ, nós fizemos uma regulamentação, eu chamava de uma meia-sola, para tentar resolver esse problema do pagamento dos precatórios nesse tempo de 15 anos que foram dados. E nessa emenda, no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, se estabeleceu um princípio. Qual é esse princípio? É possível a compensação entre precatórios, ou seja, eu sou credor do Estado, com créditos tributários que o Estado tem perante mim, que eu tenho que pagar. Então, eu posso usar, né, os precatórios para pagar tributos, para cancelar minha dívida tributária. Só que no momento em que se pegavam o valor do precatório e o crédito tributário, ia se atualizar os dois, um estava sendo usado a caderneta de poupança, o outro estava sendo usado a Selic. Nós estávamos diante de um Estado tipicamente amoral. Aquilo que devem para ele, ele quer receber a tempo e hora e do modo mais benéfico. E quando ele tem que pagar, ele atrasa e ainda paga com uma atualização que não recompõe o valor aquisitivo da moeda. Portanto, isso é que teve em conta o Supremo Tribunal Federal quando disse, primeiro, que o uso da TR em precatório fere o direito de propriedade. E o uso da caderneta de poupança, dos juros da caderneta de poupança para a União e de 1% ao mês para o devedor da fazenda, isso aí fere o princípio da isonomia. Eu tenho que tratar os dois iguais. O Estado quando é credor e o Estado quando é devedor. Então, essa é a ratio decidendi da ADI 4425. Veio o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade 479, relator ministro Cláudio Brandão, e se decide tratar exclusivamente do IPCA, exclusivamente da correção monetária. Pegar apenas o item 5 da ementa da ADI 4425. E por que naquele momento, e eu faço aqui a minha autocrítica, acompanhei naquele momento o ministro Cláudio Brandão. Por quê? Porque, aparentemente, em relação à justiça do trabalho, em relação às normas trabalhistas, havia uma equiparação com o crédito tributário. Por quê? Porque o CTN, vamos ao CTN, a própria emenda, a emenda do Supremo Tribunal Federal, dizia, responde pelos juros da mora tributária, taxa de 1% ao mês em favor do Estado, ex vi do artigo 161, parágrafo 1º do CTN. O que diz o artigo 161 do CTN?
vou direto para o parágrafo 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. O que se pensou naquele primeiro momento, né, sem ir mais a fundo nas questões tributárias? O crédito trabalhista, o artigo 39 da Lei 8.177, parágrafo 1º, fala de 1% ao mês. O 161 do CTN, parágrafo 1º, trata de 1% ao mês. Então, juros, nós não precisamos mexer. Vamos só mexer na correção monetária. Vamos só mexer trocando TR por IPCA. Pois bem, comparativamente, depois dessa decisão do TST, do Pleno do TST, comparativamente, o crédito judiciário trabalhista passou a ser o mais privilegiado de todos os créditos judiciais de todo o Poder Judiciário brasileiro. Por quê? Créditos judiciais cíveis, matéria administrativa, matéria tributária, matéria previdenciária, todos tinham um tratamento muito pior do que era antes até o tratamento de atualização monetária dos créditos trabalhistas. Por quê? Porque TR mais 1% de juros ao mês já era mais favorável ao trabalhador do que qualquer atualização na área civil, administrativa, tributária, previdenciária. Se quis supervalorizar ainda mais a atualização, pensando só num aspecto da decisão do Supremo. O que se esqueceu naquele momento? Se esqueceu que o CTN dizia, repito, parágrafo 1º do artigo 161, se a lei não dispuser de modo diverso. Pois bem, na esfera da União, desde 95, na esfera da União, foi adotada a taxa Selic. E a taxa Selic tem correção monetária e juros embutidos. Pois bem, esse uso da taxa Selic, né, que foi se generalizando também na esfera não só tributária, mas nas outras esferas, fez com que, em termos de juros, aquilo que para a Justiça trabalha nos juros de 1% ao mês, nas outras esferas, na esfera tributária, chegava a 0,3% ao mês, quando muito. Então, dá para perceber aqui que a decisão do Pleno realmente estava, vamos dizer, em relação a muitas empresas, o que elas reclamavam? Quer dizer, da noite para o dia, por uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a nossa dívida dobrou, praticamente dobrou. Quer dizer, aquilo que eu já devia, eu estava sendo atualizado de forma muito mais privilegiada, acabou aí com um super privilégio. Vem, então, o quê? A reforma trabalhista. Então, eu estava narrando decisão do Supremo, a decisão da ADI 4425 é de 2013, a decisão do Pleno do TST é 2015, vem a reforma trabalhista em 2017. O que acontece na reforma trabalhista? Se altera o artigo 879, parágrafo 7º da CLT, e pela primeira vez se coloca expressamente na CLT a correção monetária e o índice que vai ser aplicado. Por quê? Porque antes, o que se fazia? Olhem, é importante esse elemento do que eu vou falar agora.
Antes se interpretava o caput do artigo 39 da Lei 8.177, de 91, como um dispositivo que tratava de correção monetária. Quando ele fala literalmente em juros, ele não fala de correção monetária. Pois bem, o artigo 879, parágrafo 7º, foi objeto de uma nova arguição de inconstitucionalidade. Aí foi a arguição de inconstitucionalidade 24.059, relatora ministra Adelaide. Só que o julgamento foi interrompido. Aquela estava julgando o artigo 39 da Lei 8.177, essa é o artigo 879, parágrafo 7º da CLT. Essa foi interrompido o julgamento, exatamente porque havia uma ADC, a ADC 58, tramitando no Supremo Tribunal Federal, que era essa que foi distribuída pelo ministro Gilmar Mendes. Pois bem, o ministro, primeiro, determinou a suspensão de todos os processos que tratassem de correção monetária. Nós tivemos um período aí que tudo começou a ser suspenso. Ao mesmo tempo, houve isso que nós verificamos, muitas vezes o empregado, para receber mais rápido, desistia do recurso em relação à aplicação da TR. Perfeito. A partir daí, se ele desistia, dá para aplicar a solução que estava na lei, que estava sendo colocada como inconstitucional. Portanto, nós temos 2 artigos aí que estavam sob iúdice. O 39, da Lei 8.177, e o 879, parágrafo 7º da CLT. Vem a decisão do Supremo Tribunal Federal, e antes de sair publicado o acórdão, ela causa maior polêmica. Por quê? Porque nós temos um artigo, que é o artigo 883, que dá uma sinalização que juros em relação a juros e correção monetária em relação ao crédito trabalhista, crédito judicial trabalhista, só se conta do ajuizamento da ação. E o ministro Gilmar e o Supremo Tribunal Federal, na sua decisão, divide em 2 períodos. Ele fala em fase judicial e fase pré-judicial. Interessante. Conversei muito com o ministro Gilmar antes e depois dessa decisão do Supremo. Qual que era a preocupação do ministro Gilmar? Que o IPCA vai ser aplicado de alguma forma, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque já há jurisprudência pacífica dizendo que a TR não recompõe o poder aquisitivo da moeda. Só que, ao mesmo tempo, não é possível adotar a solução única do Tribunal Superior do Trabalho, e ele deixa claro no voto. Por quê? Você está esquecendo que os 2 elementos foram tratados na decisão anterior do Supremo. Significa que, mesmo que as partes teve ação tanto de confederações patronais como da própria ANAMATRA, uma série de amicus curiae, uma série de entidades participaram e levaram o problema para o Supremo Tribunal Federal. Só que sempre pedindo o quê? Pedindo a ADC pedir a constitucionalidade
do artigo 879. E a Ana Matra pedia a inconstitucionalidade do mesmo artigo. E também tratando do artigo 39. Só que todos esqueciam dos juros, todos tratando só da questão da correção monetária. Fez o ministro Gilmar, deixou claro, aqui os dois estão umbilicalmente ligados, como o estão na taxa Selic. Quando se adotou, quando na decisão do Supremo Tribunal Federal se adotou para a fase judicial a taxa Selic, ela já trazia embutido juros. Por isso não se tratou no dispositivo, em relação à fase pré-judicial, dos juros. Se falou só correção monetária em relação à fase judicial, taxa Selic. Em relação à fase pré-judicial, IPCA. Só que vamos dizer assim, ele tinha emitido o voto, mas não tinha saído nem a fundamentação, nem a ementa da decisão. Por quê? Porque tinha que ser juntados os votos dos vários ministros que votaram convergentemente ou divergentemente. Nós tivemos um período aí entre a decisão e a publicação do acórdão. Aí surgiram todas as polêmicas. Começaram a dizer que só a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho aplicava juros na fase pré-judicial. E aplicava juros quando o artigo 883 diz que, em princípio, a atualização, juros, a recomposição do crédito judicial trabalhista só se dá a partir do ajuizamento da ação. E aí, como é que compõe as duas coisas? O que eu dizia? O Supremo Tribunal Federal, quando decidiu, ele decidiu em relação aos dois componentes. Ele decidiu em relação à correção monetária e aos juros. Só que não explicitou os juros nem em relação à fase pré-judicial, nem à fase judicial. Porque a taxa Selic já traz embutido os juros. O que eu defendia na quarta turma, e foi o que prevaleceu na quarta turma, e recebemos trocentos embargos declaratórios, um monte de agravos que as empresas reclamavam do fato de estar sendo cobrados juros, aplicados juros, quando o dispositivo não falava nesses juros. E eu dizia o seguinte: o que foi tido por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal foram o artigo 879, parágrafo 7º, naquilo que estabelecia a TR, e o artigo 39, parágrafo 1º da Lei 8.177, naquilo que estabelecia juros de 1% ao mês, na fase processual. Agora, o Supremo não declarou inconstitucional e mandou aplicar, está claríssimo na ementa da decisão do Supremo Tribunal Federal, mandou aplicar o quê? A legislação pertinente aos juros na esfera trabalhista. E o que diz o artigo 39 caput? Né? O artigo 39 caput, eu estou com ele aqui, deixa eu pegar aqui onde é que eu pus. O artigo 39 caput diz: os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias, assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual, sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.
que significa isso? Nós temos um dispositivo que fala expressamente de juros. Vem a doutrina, mas nós sempre usamos e interpretamos como correção monetária. Bom, construção doutrinária e jurisprudencial. Porque se eu pegar a literalidade do preceito, está claro que está tratando de juros. Só que juros da fase pré-processual. O parágrafo 1º é que fala aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho, esse sim, juros de 1% ao mês. Então, depois da condenação, 1% ao mês. Antes da condenação, juros de acordo com a TR. E por que isso? Porque quando alguém deixa de pagar alguma coisa que é devida, a pessoa que deixou de receber está sendo prejudicada. Aquilo ela podia estar aplicando no mercado, aquilo ela podia estar nos imóveis, podia fazer o que quisesse. Então, há necessidade de recomposição também, eu não tenho dúvida. Portanto, a conclusão que nós temos chegado, né, então, pegando agora as várias situações que decorrem. Vou só ler aqui, para deixar claro e fechar esse ponto da exposição. Quando a ementa desse processo trata da fase extrajudicial, no item 6, ela diz o seguinte: em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal, em razão da extinção da UFIR, como indexador nos termos do artigo 29, parágrafo 3º da emenda provisória 1973, assim. Além da indexação, serão aplicados os juros legais. Artigo 39, caput da Lei 8.177 de 1991. Portanto, hoje, né, a nossa turma, a quarta turma, é a única que aplicou dessa forma a decisão do Supremo. Hoje acabaram as listas, tanto que as empresas tentaram com base declaratórios, com agravos dos meus espaços monocráticos, e estão desistindo desses embargos, desses agravos. Pois bem, o ministro Gilmar, na parte dispositiva, ou logo antes da parte dispositiva, ele vai dizendo em que situação, como é que vamos enfrentar agora o caso concreto diante dessa decisão do Supremo. Interpretando o ordenamento jurídico, nós temos IPCA mais juros de acordo com a TR para a fase pré-judicial, taxa Selic para a fase judicial, que já embute, além da correção monetária, os juros. Nós temos, aí ele separou, basicamente, 4 situações, constam lá. Quais são as 4 situações? Débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais já pagos. Morreu, não se discute mais. O passado está morto, está enterrado. Ah, mas eu paguei com TR, eu paguei com IPCA, eu paguei com juros de 1% ao mês na fase judicial. Paciência, pago está pago. Segunda hipótese, processos transitados em julgado com definição dos critérios de juros e correção monetária. Aplicar esses critérios. Processos transitados em julgado sem definição do critério de juros e correção monetária. Aí sim aplicar
a decisão do Supremo na ADC 58. Pergunta que surgiria imediatamente. E aqueles que mandou aplicar os juros e correção monetária na forma da lei? Se é para aplicar na forma da lei, é na lei tal como o Supremo está aplicando. Fala, correção monetária na forma da lei, juros de 1% ao mês. Então, definiu claramente os juros de 1% ao mês, vai ser os juros de 1% ao mês. E, em relação à correção monetária, cai na decisão do Supremo. E, por último, processos em curso. Processos em curso, a decisão do Supremo. Então, as três primeiras possibilidades se dão em processos de execução, né? A última possibilidade, em processo de conhecimento. Agora, surgem também outras questões. Em relação, então vamos pensar aqui, em relação à fazenda pública. Bom, a decisão do Supremo aqui também é clara. Vou pegar aqui o dispositivo que trata dela. O item 3. Então, a solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da fazenda pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9494 de 97, com as alterações promovidas pela Lei 11.960 de 2009. E, mais para frente, se diz com todas as letras, né, no item 5. Né? À exceção das dívidas da fazenda pública, que possui regulamento específico, com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4357, 4425 e assim por diante. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, esses critérios que eu falei, essas 4 hipóteses, são basicamente para o setor privado. O setor público vai se dar, portanto, né, fazenda pública se aplica os juros do artigo 1F da Lei 9494 de 97, que é o tema 810, de repercussão geral do Supremo, ou seja, correção monetária e juros da caderneta de poupança. Condenação subsidiária da fazenda pública, continuamos aplicando a nossa OJ, Orientação Jurisprudencial 382, né? Vale correção monetária, vale correção e juros da ADC 58, aplicáveis ao devedor originário, que é a empresa privada. Agora, surge uma questão que eu queria trazer aqui à baila, que é também interessante, e que eu comecei a enfrentar quando começamos a aplicar a decisão do Supremo para processos em que se discute dano moral. Nós temos aí a súmula 439 do TST, que só se pode contar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Pergunta que fica, e aí, tem fase pré-judicial para a correção monetária quando se pede, vamos dizer assim, para o pedido ou para o valor deferido em termos de dano moral, ou vamos dizer, dano material, tudo que diz respeito à infortunística, tudo que diz respeito à responsabilidade civil, não há correção monetária nem juros pré-processuais, ou a fase pré-judicial. Tanto de acordo com a súmula do TST, mas também, principalmente, em relação à lei. Por quê? Volto à lei, então,
eu peço desculpa, às vezes, de ser repetitivo, mas para gravar bem as ideias, depois para as perguntas, às vezes não ter perguntas sobre aquilo que eu já expliquei de forma mais clara. O que diz o artigo 39? Os débitos judiciais, o caput. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias, então, débitos trabalhistas não satisfeitos na época própria sofrerão juros equivalentes acumulado período entre a data do vencimento da obrigação. Uma coisa são as obrigações contratuais, aquilo que no Código Civil você tem a parte dos contratos. Responsabilidade civil é extracontratual. O artigo 39 ele tem em vista o empregador tinha que pagar 1/3 de férias e não pagou. Então, ele vai pagar juros e correção monetária desde aquela época, se for reconhecido em juízo que ele não pagou. Agora, dano moral. Primeiro, eu tenho que saber se houve ou não o dano moral. Segundo, eu tenho que quantificar esse dano moral. Portanto, é impossível eu aplicar o artigo 39, a decisão do Supremo, numa fase pré-judicial. Mas foi acidente do trabalho. Eu não sei se esse acidente foi de trabalho ou não foi de trabalho. Recentemente, tivemos uma decisão aqui do TST, que a minha turma decide exatamente o oposto, né? Mas uma das turmas, e nós discutimos na nossa turma esse tipo de decisão, diante de home office, reconheceu que a empregada que quebrou o pé em casa, o acidente era de trabalho. Quer dizer, o que nós brincávamos aí na nossa turma? Dizendo, bom, então, se ela estava de home office, então estava sentada. Sentada não quebra o pé. Então foi no deslocamento para a cozinha, então é no deslocamento para o local de trabalho, porque o local de trabalho passou a ser a cadeira dela, porque o resto é a casa dela. Mas foi tomando banho. Então foi um acidente que aconteceu na troca de uniforme. Quer dizer, tem momentos que nós podemos, no exagero de querer dar uma proteção ao trabalhador, desenvolver decisões, desenvolver fórmulas que, mais do que proteger o trabalhador, nós conseguimos acabar com o posto de trabalho. Quer dizer, se um acidente doméstico for considerado, a partir de agora, acidente de trabalho, eu quero todos os meus trabalhadores aqui presencialmente. Acabou com o teletrabalho. Porque não existe esse negócio de tempo à disposição do empregador. Eu estou de teletrabalho, eu trabalho a hora que eu quiser. Exemplo, quando nós entramos em teletrabalho no meu gabinete, logo depois que começou a pandemia, acho que aconteceu com todo mundo. Era tanta a demanda sobre um sistema limitado de transmissão de dados que muita gente optou por trabalhar à noite. Quando vamos dizer assim, a internet está mais rápida. O primeiro mês, eu praticamente dei férias para o pessoal do meu gabinete. Vamos antecipar as férias de julho. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que não é possível, em relação a dano moral, a dano material, advindo daquilo que a gente chama de obrigações extracontratuais, extrapatrimoniais, dizer que existe uma fase pré-processual. Portanto, para concluir aqui e abrir as perguntas, a decisão do Supremo, eu concluiria dizendo, ela foi um pouquinho aquilo que o Tommaso de Lampedusa coloca
no seu romance Il Gattopardo, né? O Leopardo, ele coloca, agora não lembro que personagem, né? Um príncipe siciliano, né? Que lá em Palermo, quando chegam as tropas de Garibaldi, né? Está em plena mudança de unificação italiana, mudança de governo, revolução, né? E ele diz assim: há que mudar as coisas para que tudo permaneça como sempre, né? Nós precisamos mudar as revoluções para tudo continuar igual. Por que eu estou dizendo que, nesse caso concreto da decisão do Supremo, ele, com um discurso totalmente diferente, com bases de fundamentação totalmente diferentes do que foram as bases das decisões do TST, acabou fazendo com que, praticamente em termos financeiros, em termos monetários, se mantivesse aquele patamar mais elevado para o crédito judicial trabalhista, vamos dizer assim, matematicamente, Selic na fase judicial e IPCA mais juros da TR na fase extrajudicial, dependendo do caso, vai estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de TR mais juros de 1% ao mês. Por quê? Porque IPCA mais juros de 1% ao mês estava muito acima daquilo que era o normal em todos os outros ramos do Poder Judiciário. Ou seja, tentando visualizar, créditos cíveis, tributários, previdenciários, administrativos estavam aqui. TR mais juros de 1% ao mês estavam aqui. IPCA mais juros de 1% ao mês estava aqui. Se voltou àquilo que estava mais ou menos na prática, o que era antes. Mas termino só dizendo o seguinte: o ministro Gilmar deixou muito claro na ementa que tudo isso se dará enquanto, né, aqui, conforme a interpretação, definindo-se que, até que sobrevenha a solução legislativa, deverão ser aplicados a atualização. Ou seja, nós ainda temos que resolver essa questão através da legislação, através do Poder Legislativo. Por quê? Dependendo da evolução da economia, dependendo da forma como a inflação aumenta ou não aumenta, se calcula a TR de um jeito ou de outro, se calcula a Selic de um jeito ou de outro, a balança que agora, com essa decisão, ficou reequilibrada, pode se desequilibrar para um lado ou para o outro. Pode ser prejudicial para o trabalhador, pode ser prejudicial para a empresa. Portanto, eu concluo que agora nós temos que nos debruçar em cima do acórdão do Supremo Tribunal Federal e extrair dele essas premissas para resolver os casos concretos. E saber aplicar de tal forma que nós usemos aquilo que eu lembro muito, que é o artigo 766 da CLT, que eu acho que é o norte para qualquer juiz trabalhista, que diz que nos dissídios que têm relação com salário, se deve buscar a justa remuneração do trabalhador e a justa retribuição às empresas. Nós temos que conseguir soluções equilibradas, soluções que façam com que os pratos da justiça estejam equilibrados. Aqui também, confesso que fiquei chocado com decisões de primeira instância de juízes dizendo o seguinte: eu sigo a decisão do Supremo Tribunal Federal, aplico.
e dou a título de indenização para o trabalhador, ex officio, a diferença entre aquilo que foi o cálculo pela decisão do Supremo e o que foi pedido em relação ao IPCA. A partir daí, a partir de uma posição dessas, nós estamos cavando, com todo respeito, cavando a cova da justiça do trabalho. Quando nós exageramos na dose de proteção ao trabalhador, nós conseguimos desprestigiar a justiça do trabalho. E mais, aqui fica quase como um desabafo. Cheguei a escrever um artigo falando desses conflitos hoje existentes entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal em termos de aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O TST faz distinction para qualquer coisa para não aplicar a responsabilidade subsidiária e não aplicar o tema 246 e não aplicar o tema 725 em termos de terceirização. Escrevi um artigo que está na Conjur, chamado Análise Psicológica do Direito, em que eu dizia, eu quero entender a cabeça de um juiz que não respeita a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e quer dar tudo e sempre para uma das partes, sem compor o conflito. Foi objeto, meu artigo, de debate em 2 sessões do Pleno. 2 sessões do Pleno. E eu dizia, eu posso discutir um artigo aqui nessa sede, que nós estamos agora em uma discussão entre magistrados e entre colegas. Podemos discutir, mas não para ficar julgando um processo concreto. Então, eu vou pedir a palavra todas as vezes que o meu artigo for citado e criticado. Depois da segunda sessão do Pleno com discussão em relação ao artigo, um acórdão do Supremo Tribunal Federal transcreve grande parte do artigo, dizendo que é isso que está acontecendo. O Supremo reclamando da jurisprudência refratária do TST à própria jurisprudência do Supremo. E eu vejo que isso não acontece só em relação ao TST. Eu vejo acontecer em relação aos TRTs e vejo acontecer em relação à primeira instância. Vou dizer uma coisa que tenho falado e escrito. Algumas vezes, o ativismo exagerado do próprio Supremo Tribunal Federal, que às vezes teve uma decisão que dizia, olha, interpretar a Constituição contra a sua literalidade também pode ser construtiva, essa interpretação. Bom, a partir daí, se o Supremo não respeita a Constituição, o TST não respeita o Supremo, o TRT não respeita o TST, o juiz de primeira instância não respeita os TRTs. É isso que está acontecendo. A quantidade de processos que eu recebo aqui, por exemplo, na SDC, que, mesmo depois de decisão do Supremo, os TRTs não aplicam a exigência do comum acordo para julgar dissídio coletivo, é impressionante. Então, eu estou aproveitando esse momento com colegas que enfrentam os mesmos dilemas que eu, para dizer que, muitas vezes, eu, por exemplo, sendo taxado de ultraconservador em termos de defender muitas vezes as empresas, nesse tema concreto, fui crucificado por defender uma posição de maior equilíbrio, exigindo os juros na fase pré-processual. E acabou sendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, agora totalmente explicitada. Então, o que eu digo? Nós temos que tentar encontrar as fórmulas que componham de forma equilibrada o conflito entre capital e trabalho e não acirrem mais as relações entre empresa e trabalhador. Por quê? Em momentos, especialmente como nós estamos passando agora, de pandemia,
de colocar tanto empregados como empresas em situações em que, se nós não encontrarmos fórmulas que preservem empregos e empresas, quebramos os dois. Quebramos os dois. Eu peço 1000 desculpas por esse final desabafo, mas eu me sinto assim à vontade por estar com colegas que passam pelos mesmos dilemas, passam pelas mesmas situações, e nós queremos realmente promover a justiça social da melhor forma possível ao comemorar os nossos 80 anos de justiça do trabalho. E eu digo, desses 80 anos, eu vivo diuturnamente quase 40 anos, quase metade dessa história, como assessor, como procurador do trabalho, como ministro, vivenciei tudo isso. E hoje, como decano do TST, vi todos os meus colegas entrando aqui. Participei da escolha de todos, conheço a todos, respeito a todas as posições, nós temos as nossas divergências, mas também nós temos o nosso afeto, o nosso querer bem, e ao mesmo tempo, me sinto especialmente ligado à Quinta Região, por ter sido assessor do ministro Coquejo Costa, chamo a doutora Aidil Leite Coquejo Costa de minha mãe baiana, então, de alguma forma, eu tenho aqui um sanguezinho baiano nas veias. Então, fica aqui a minha apresentação, disposto em meia hora a responder todas as dúvidas que eu souber e, ao mesmo tempo, aprender com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. Boa apresentação, inclusive, quanto ao histórico e esclarecimentos, em especial, quanto a esses juros antecedentes, juros extrajudiciais, que também veio no acordo e causou-nos mais uma grande surpresa. Eu já conheci, inclusive, a posição do senhor na decisão da 4ª turma, já tinha visto antes mesmo da publicação do acórdão. Agora, eu vou começar a formular alguns questionamentos aqui, que começa, na verdade, pelo menos de minha parte, funcionaria quase que como os embargos de declaração aqui, a fala do senhor, e pelo menos eu não talvez só para mim não tenha ficado claro. São duas questões iniciais e são questões bem práticas, que o senhor abordou aí. Primeiro, essa questão da coisa julgada. Em relação à coisa julgada na modulação do Supremo de apenas um dos índices, né? Então, o que seria, vamos dizer, o que poderia ser uma coisa julgada em relação ao índice de juros de 1% ao mês, isso na fase judicial. E aí, como é que fica com a correção monetária neste caso? Se a gente cumprir, se observar a coisa julgada, aplicar juros de 1%. E quanto à correção, qual seria o índice aí para aplicar a esses juros já na fase judicial? Aplicaria o IPCA? Ou a gente teria que acumular com a Selic também na fase judicial? Qual é o entendimento do senhor? No momento em que ficar definido no título executivo judicial, que é o IPCA, na fase judicial, não tenha dúvida, é o IPCA e não se aplica a Selic. O contrário, vamos dizer assim, serão aplicados os juros legais, sem definir o índice concreto, decisão do Supremo Tribunal Federal, ADC 58, Selic. Não sei se esclareci. Mas a questão é, se a coisa julgada for juros, está expresso lá, juros de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação. Então, mas não é expresso quanto à correção monetária. E aí, então, será esses juros e mais IPCA? No momento em que definiu um só, por exemplo, vamos dizer o seguinte, definiu juros de 1% ao mês, na fase judicial, não se aplica a Selic. Aí é juros de 1% ao mês. Aí é juros de 1% ao mês. Aí vai se perguntar, bom, e aí? E a correção monetária, como é que fica? Porque não posso aplicar TR. Também não posso aplicar a taxa Selic, porque ela tem embutida. Nós teríamos que, nesse caso,
ou conseguir tirar da taxa Selic, ver lá como é que ela funciona, como é que são embutidos os juros, e tirar aquilo que seria o percentual da correção monetária dentro da Selic. Por quê? Porque muitas vezes o que nós temos isso é o que mais dificulta. Às vezes as decisões, elas resolvem o problema dos juros, mas não resolvem o problema da correção monetária, e vice-versa. Uma das coisas que eu, particularmente, acho mais palatável no momento em que se definiu os juros de 1% ao mês e se aplicou o IPCA, e eu não posso aplicar o IPCA, eu teria que admitir a taxa Selic mais juros de 1% ao mês. Por quê? Porque o Supremo falou de taxa Selic para correção monetária. Mas aí a empresa vai ter que pagar muito mais. O problema é que transitou em julgado dessa forma. E correção monetária da forma legal e juros de 1% ao mês. Então, da forma legal, eu vou interpretar que é a forma que o Supremo está aplicando. Não sei se ainda fui claro, mas... A grande dificuldade está que a taxa, infelizmente, a composição da taxa Selic, então, a gente não tem um parâmetro, nem o Banco Central define o que seria taxa de correção monetária e o que seria a taxa de juros, né? Ou a gente passa por um arbitramento, e a gente arbitrar, não, dizer tanto percentual seria para juros, tanto percentual para correção monetária. Doutor Edilton, podemos fazer o seguinte, está sendo ótimo esse debate, porque também está, na medida que a gente vai pensando em soluções, eu vou me convencendo também de qual seria a melhor solução. Se for dito na decisão que transitou em julgado, IPCA mais 1% ao mês de juros, não há dúvida nenhuma. Se for dito correção monetária na forma da lei, mais juros de 1% ao mês, eu tenho duas interpretações possíveis. Então, vamos para que seja mais razoável. Uma, aplicar a taxa Selic. Dizer, então, a correção monetária na forma da lei, então nós iríamos aplicar a taxa Selic da decisão do Supremo. Só que, nesse caso, se a taxa Selic já traz juros e na decisão colocou juros, eu interpretaria na forma da lei vigente antes da decisão do Supremo. Então, aí eu aplicaria a TR. Por quê? Porque a TR, o Supremo diz, IPCA não pode. IPCA não pode. Mas, na época, era a TR. Aí nós teríamos aquele equilíbrio que eu falei no final da palestra. A decisão do Supremo, ela conseguiu fazer com que se estabelecesse esse equilíbrio semelhante a TR mais juros de 1% ao mês, só que com um outro discurso e outra linguagem. Acho que seria mais razoável, de acordo com o princípio da razoabilidade, a interpretação. Porque se nós formos aplicar Selic mais juros de 1% ao mês, estaria havendo redundância, juros duplamente. E a própria decisão do Supremo diz que não é possível aplicar duplamente os juros. Então, a única saída que eu consigo imaginar é dizer que na forma legal, ou seja, na hora que a decisão foi exarada, estava vigente, sem ser declarado inconstitucional, o artigo 879, parágrafo 7º. Uma outra questão, que também na minha cabeça ficou aqui na dúvida da abordagem do senhor, é essa questão do dano moral.
Então, vamos para a hipótese. Dano moral, como nós temos a jurisprudência toda, no sentido de que correção monetária a partir do arbitramento e juros desde o ajuizamento ou da citação, seja o que for. E, então, digamos que não exista coisa julgada expressa a respeito de índice, nada. Então, como fazer para a gente atualizar esse débito? Já que aqui nós temos que a correção monetária incide a partir de uma determinada data e os juros a partir de uma data anterior, desde o ajuizamento ou citação. E a taxa Selic é composta de juros e correção monetária. Ou seja, se eu aplicar a taxa Selic desde a inicial, eu já estarei atualizando também desde a inicial. Não é isso? Então, fica a dúvida, como é uma questão bastante prática que nós estamos vivendo, como fazer neste caso de dano moral para atualizar? Então, deixa eu pegar aqui só, estou pegando aqui a redação da súmula 439, né? Ela fala das duas coisas, aqui está escrito. Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor, os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 883. Então, em relação a dano moral, não tenho dúvida, é seguir a súmula. A súmula aqui vamos dizer assim, a súmula aqui ela é perfeitamente compatível com a decisão do Supremo. Por quê? Porque quando a decisão do Supremo fala do artigo 39 caput, ela está falando de uma fase pré-judicial. Essa fase pré-judicial diz respeito à correção monetária. Ou melhor, a decisão do Supremo fala de fase pré-judicial, mas para obrigações que sejam contratuais, não extracontratuais, desculpa. Fui claro ou ainda... Aí, ministro, a questão, acho que ficou, pelo menos na minha cabeça ainda está a dúvida. Eu aplicaria, então, a Selic a partir da inicial, do ajuizamento da ação, porque os juros, né, embutidos na Selic, eu tenho que atualizar, incluindo os juros desde a inicial. Que juros seriam esses? Então, em relação a dano moral, se aplicaria juros, quer dizer, juros e correção monetária, os dois, juros e correção monetária, desde vamos dizer assim, a taxa Selic seria desde o ajuizamento. Porque ela está umbilicalmente ligada à correção monetária, dizer que a correção monetária é só do arbitramento, não tem como, agora mesmo, o senhor acabou de falar, não é possível, o Banco Central ele não divide uma coisa em relação à outra. Então, o que nós estamos entendendo na minha turma, na quarta turma, é que em relação a dano moral, a partir do ajuizamento da ação, nós aplicamos as duas coisas. Ou seja, nós aplicamos as duas coisas, a gente aplica a taxa Selic, ela tem os dois embutidos. Então, nós estamos tentando conjugar a decisão da ADC 58 com a súmula 439. Um outro questionamento até aqui, que alguns colegas já colocaram, em outros de modo geral, é muito mais omissões, digamos assim, do Supremo, quanto aos marcos temporais abstratos de incidência do índice da Selic e do IPCA. No acórdão, o ministro Gilmar deixou claro que o IPCA ele passa a ser aplicável a partir do ano de 2000. Ele fixa lá esse marco temporal abstrato. E aí, mas ficou a omissão aqui em relação ao período anterior, a 2000. E nós teríamos aqui um vácuo entre 91, pelo menos, a Lei 8.177, e do ano 2000. Qual seria esse índice? E também, eu vou fazendo a pergunta aqui em conjunto, é um marco também abstrato temporal para a incidência da taxa Selic. Seria
a partir da Lei 13.467, que foi objeto de questionamento à constitucionalidade no Supremo, ou seria a partir da vigência do Código Civil de 2003, em 2003, porque lembrando que a taxa Selic, aí porque o questionamento vai explicar, a taxa Selic passou a incidir sobre o débito privado somente a partir da vigência do novo Código Civil. O senhor lembrou bem aqui que sobre o débito previdente, o débito fazendário, isso já vem desde 1995, por lei própria, mas o débito privado, à época, era o Código Civil de 16, e somente com o Código de 2003, início vigente em 2003, que passou a taxa Selic no débito privado. Então, aí nós temos também essa dúvida, qual é o marco temporal para a gente passar a incidir a taxa Selic, inclusive considerando, aí, se eventualmente for a partir do Código Civil, nós também teríamos o vácuo entre 1991 e 2003, quando do início do Código Civil. Qual é a posição do senhor, o que o senhor pensa a esse respeito? Isso aqui são questões bastante práticas, ministro, que nós estamos lidando no dia a dia. Toda hora vem processo para a gente decidir isso. O que se vê claramente da decisão de 2013 do Supremo Tribunal Federal foi que, com o passar do tempo, é que a TR começou a não corresponder a uma recomposição devida da moeda. Então, quando você tem vários índices, tem um que retrata melhor a inflação do que outro. Então, quando o ministro Gilmar coloca o marco da aplicação do IPCA a partir de 2000, é porque, a partir daí, o índice é o índice que retrataria devidamente a recomposição da moeda. Antes desses, são os índices que foram sempre aplicados na Justiça do Trabalho. Então, o que ele está dizendo? Volto aqui à ementa, né? Em relação à fase extrajudicial, ou seja, que antecede o ajustamento, deverá ser utilizado como indexador IPCA acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser o IPCA mensal. O que significa isso? E antes? Eram os índices que eram aplicados dentro da Justiça do Trabalho. A inconstitucionalidade está sendo também do ponto de vista temporal. Então, não há esses, vamos dizer assim, ficou algum vazio, algum período sem alguma definição? Não, é pegar a legislação anterior. Então, nós temos que jogar com dois elementos. Quais são os dois elementos que nós jogamos? Com a legislação vigente, nas épocas próprias, interpretadas conforme a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, e outra coisa, as decisões que transitaram em julgado, mas que estão com processos de execução em andamento. Aí, o que nós vamos ter que é interpretar o título executivo judicial, interpretar da melhor forma possível, né? Eu vi aqui, eu não estou conseguindo acompanhar tanta pergunta também que vai surgindo no escrito aqui, mas uma aqui que eu queria esclarecer é que o TST só não está fazendo as adaptações das súmulas. Então, veio aí uma mensagem, por que não faz adaptação da súmula 439? Hoje eu sou presidente da Comissão de Jurisprudência do TST, já fui presidente anteriormente, já compus ela por quase 10 anos, eu estou de mãos atadas. Quando se arguiu a inconstitucionalidade do artigo 702 da CLT, que manda chamar a torcida do Flamengo para mudar, para cancelar criar a súmula, manda ser quórum qualificado, com aquele monte de requisitos. Eu estava terminando a minha presidência e no dia 6 de fevereiro de 2018, nós tivemos 92 entidades querendo participar da discussão das súmulas que iam ser canceladas por causa da reforma trabalhista. E aí os colegas entenderam que era, arguíram a inconstitucionalidade, entenderam que nós não poderíamos julgar essa inconstitucionalidade enquanto o próprio Supremo não julgasse a matéria. Então, nós estamos hoje vivendo, nesse sentido,
ponto de vista de jurisprudência simulada, um inferno, porque aqui o TST está aplicando súmulas que já teriam que ter sido canceladas, está aplicando, uma parte dos ministros aplica, outra não aplica, né? Agora, essa 439, me parece que, independente de ser alterado ou não, é perfeitamente aplicável, conjugada com essa visão da decisão da ADC de 58 do Supremo. Continua a discussão. Ministro, e o marco temporal da Selic? Quanto à correção monetária, o senhor deixou claro que seria... Desde quando ela foi criada. Por exemplo, no caso eu imagino que a taxa Selic pode ser aplicada, estou pegando aqui a data, a lei que adotou a Selic, porque o Supremo está sempre fazendo comparação nesse caso da DC 58, usando a ratio decidendi do 4425, da ADI 4425. Pois bem, deixa eu pegar aqui, ó. A lei que a União passou a usar a Selic, adotar a Selic para a correção de créditos tributários, é de 95. Então, quer dizer, já estamos retroagindo para 95, né? São mais de 20 anos, né? 26 anos já. É difícil pegar aqui um crédito que eu vá, como dizem os goianos, para trás-mente de 95. Então, é só para mexer com o Fabiano, que eu falei para trás-mente. Ministro, uma outra coisa aqui interessante, também é uma questão prática, queria também ouvir a opinião do senhor. O senhor colocou muito bem quanto a essa questão dos juros antecedentes, dos juros extrajudiciais. Eu acho que, na verdade, o senhor, na decisão, e até que foi proferida aí na 4ª turma do TST, chamou a atenção, até mais, deixou mais claro ainda, pelo menos nos meus olhos, o que eu já disse em outras oportunidades, aqui até para os colegas, que teria sido um erro histórico da Justiça do Trabalho na interpretação do caput, do artigo 39 da Lei 8.177, quando ela fala ali, como o senhor destacou, juros de mora pela TR. A gente interpretou, historicamente, juros de mora como correção monetária, e a correção monetária seria a TR. E aí, contraditoriamente, a gente olha, se correção monetária é TR, é inconstitucional o caput, ou seja, a gente fez a interpretação doutrinária, mudando a expressão da lei, colocou outro índice, outro instituto, e depois declarou a inconstitucionalidade. E uma regra hermenêutica é de que você tem que fazer a interpretação conforme a Constituição, para não anular, tornar ineficaz. Então, se você, como o senhor bem colocou, interpretando como juros de mora, o caput é plenamente constitucional, e os juros de mora aí seria pela TR. Muito bem, mas a questão vem, se eu tenho juros de mora antecedentes ao ajuizamento da ação, e depois na ação tem a taxa Selic que embute os juros. E aí, então, a questão prática é como atualizar esse débito sem, eventualmente, ou admitindo o anatocismo. Por quê? Imagine a situação, para ficar bem claro aqui para todos, né? Então, imagine que entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da ação, nós temos uma TR acumulada de 20%. Então, temos lá um débito desde 2015, a ação foi ajuizada em 2019, hipoteticamente, 20% de juros antecedentes sobre aquela parcela. A partir do ajuizamento, temos a taxa Selic. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar o débito, atualizar o débito histórico, o capital original, vamos atualizar pelo IPCA até o ajuizamento da ação. A partir do ajuizamento da ação ou citação, a gente atualiza pela taxa Selic até a data do pagamento, e aí nós temos mais correção e juros, mas nós ainda temos aqueles juros antecedentes, e os juros se quantificam sempre sobre a parcela já atualizada. Ou seja, nós temos lá uns 20% de juros acumulados. Ou seja, esse 20%, nesse exemplo aqui hipotético, esses 20% vão incidir, então, sobre o débito originário mais a Selic, que embute juros, de modo que a gente vai ter juros sobre juros. Essa seria esta fórmula de cálculo
para a gente atualizar. Isso é uma dúvida também, ministro, bastante prático que nos coloca agora com essa decisão, né? Não, me parece claro, com todo respeito à colocação, mas me parece claro que os juros da fase pré-processual vai ser sobre o montante atualizado da fase pré-judicial, e depois a taxa Selic a partir desse valor até o efetivo pagamento. Eu tenho que fazer a distinção, eu tenho que separar, eu não posso fazer que um incida sobre o outro, né? Então, é como se nós tivéssemos duas contas diferentes. E vou complicar mais a coisa. Nós vamos ter que fazer isso aí separando por temas. Não vai ter, quer dizer, uma reclamação trabalhista que tiver questões contratuais e questões extracontratuais, eu vou ter que separar. Então, a condenação final foi dano moral, estou dando R$500 mil, ou R$50 mil ou R$5 mil. E o resto, a conta toda, no resto deu R$100 mil. Eu vou ter que fazer a atualização em separado do dano moral e do resto da conta. Você vai dizer assim, puxa, mas isso aí vai complicar a liquidação, né? Agora, para liquidar débito judicial trabalhista vai ser um inferno. Paciência, o que o ministro Gilmar está dizendo, olha, até que norma legal seja editada. Eu estou trabalhando no GAET, Grupo de Altos Estudos de Direito do Trabalho, coordeno o Grupo de Direito do Trabalho e Segurança Jurídica. Já apresentei solução, estou cobrando lá que seja enviada para o Congresso Nacional em relação a juros e correção monetária. Só que daí o que vai acontecer? Vem a lei, começa a discussão. Não, mas isso aqui é só daqui para frente, não pode aplicar anteriormente. Anteriormente, o que é? Todo esse poal de situações da ADC 58. Então, resumo da ópera. Nós, juiz do trabalho, nós conseguimos criar, muitas vezes, não é esse caso, nós criamos o nosso próprio inferno, né? Às vezes na forma de interpretar, de aplicar. Agora, no caso concreto, quando se usou o caput do 39 da Lei 8.177, para dizer que era correção monetária, se usou por analogia, se interpretou, perfeito, não havia norma nenhuma no ordenamento jurídico, vamos interpretar dessa forma. Agora, no momento em que a norma específica sobre correção monetária, eu posso dizer o seguinte, aqui a lei agora eu vou interpretar literalmente. Está certo que, por exemplo, o Jorge Gadamer, né, como o grande filósofo de hermenêutica, ele dizia que o texto vai, com o passar do tempo, ele gera, vamos dizer assim, ações, gera, na sua perspectiva histórica, uma construção que, a partir daí, ele só pode ser visto à luz daquilo que ele gerou. Então, a gente poderia dizer, ele não pode mais ser lido como juros, teria que ser lido sempre como correção monetária. Aí eu ouso divergir do nosso grande mestre filósofo Jorge Gadamer, que eu fico na literalidade, né? Então é isso, né? Muito obrigado, ministro. Na verdade, se fosse nos dado o tempo, a gente passaria o dia todo aqui discutindo, que são tantas dúvidas, são tantas questões práticas mesmo que nós estamos enfrentando no dia a dia aqui, os colegas de primeiro grau e de segundo grau também. Os processos são dos mais variados, situações das mais variadas, e a gente tem que procurar sempre uma solução para o caso concreto a partir dessas orientações passadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, nós estamos com o tempo aqui, na nossa programação, se encerrando, também não podemos ocupar todos aqui só com esse tema, eventualmente, no dia de hoje.
Então, gostaria de agradecer muito a presença do senhor, a participação, os seus esclarecimentos, os esclarecimentos que foram postos aqui, os entendimentos. E, para finalizar, passo a palavra ao senhor aí, mais uma vez, agradecendo, e também a participação de todos aqui, os colegas, infelizmente pedindo perdão, que eventualmente uma pergunta não tenha sido formulada, mas, dado ao tempo, a gente não pode se alongar muito. Obrigado, ministro. Então, eu que agradeço, deixo o meu abraço a todos, fiquem com Deus e saúde, cuidem-se. Até logo, André, estou vendo também o doutor Jefferson, aí, colega do Ministério Público. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado. Olha, fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Eu também. Um grande abraço.